Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Éder, sou criador desse canal chamado Na Ponta do Mouse e hoje é o terceiro vídeo, ou melhor, hoje é o segundo vídeo de uma série de 3 vídeos sobre funções aninhadas, que para quem não sabe, não faz a menor ideia do que é uma função aninhada. Uma função aninhada é quando a gente utiliza uma função como resultado, como argumento para uma outra função. Então, na semana passada a gente viu 4 funções dentro de uma fórmula onde existia o aninhamento dessas funções, e no vídeo de hoje a gente vai ver mais 2. Na quinta-feira dessa semana eu publico o terceiro e último dessa série de funções aninhadas, ok? Espero que você goste. A gente tem a nossa vinheta agora e na sequência vamos para a tela do meu computador para a gente começar a nossa aula. Um abraço, obrigado, até mais. Olá pessoal, tudo bem? Então hoje, como eu coloquei na introdução do vídeo, hoje é o nosso segundo vídeo de 3 vídeos sobre funções aninhadas. E no primeiro a gente falou sobre a conversão de um valor não numérico por um valor numérico multiplicando pelo 1. A gente viu o localizar dentro de extrair texto e vimos o resultado disso dentro do tratamento de erro, que é o se erro, ok? Eu não vou detalhar isso nessa aula, a gente já vai para a segunda condição. Se vocês tiverem curiosidade de saber como foi feito isso, eu deixei o primeiro vídeo no canal, o vídeo 1 dos 3. Então vamos lá para a nossa segunda coluna aqui. Eu também não vou detalhar e explicar esse trabalho, porque eu expliquei no primeiro vídeo, né, detalhadamente. Então, se você realmente tiver intenção de saber do que se trata esse projeto, eu explico direitinho lá no primeiro vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Qual que era o objetivo aqui? O objetivo era para a gente poder treinar, para eu poder explicar para vocês, para eu poder ter um exemplo para vocês. Eu criei uma condição aqui para que eu pudesse inserir a função se e a função e aninhada, as duas, e dessa maneira eu pudesse criar uma condição lógica e baseado nessa condição eu direcionasse, né? Eu colocasse quais são as ações que eu quero que essa função tome se atender às minhas condições. Lembrando que a função se ela é um teste lógico onde você, identificando qual é o teste lógico que você vai colocar aqui, se ele atender o seu teste lógico, você toma uma ação, se ele não atender, você toma uma outra ação. E reforçando que neste caso do se e, ele tem que atender as duas condições, não basta ele atender uma ou outra, ele precisa atender as duas condições. Atendendo as duas condições, o que eu quero que ele faça? No caso aqui, eu quero que ele exclua. Se não atender as duas condições, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele mantenha, porque aí depois eu vou utilizar essa coluna para eu poder filtrar e excluir quais são os casos que, no caso aqui, estarão duplicados, porque é isso que essa condição diz. Se este valor for igual ao anterior, se essa posição for igual à anterior, ela exclui. Eu poderia fazer de outras maneiras, eu posso incluir mais uma coluna-chave, eu posso ir no remover duplicadas, mas lembrando que eu estou colocando essa função se para que eu possa explicar para vocês como que funciona esse teste lógico, ok? Então vamos lá, eu vou apagar, eu vou deixar as linhas de baixo para a gente poder manter o gabarito. Então eu estou deletando a informação, a gente vai começar, lembrando toda função, toda fórmula começa com sinal de igual, né? Lembrando que tem gente que começa com sinal de mais, tem gente que começa com sinal de menos, mas por padrão, por default, né, o ideal é sempre começar com sinal de igual. Então vamos lá, igual, coloco o se, abro primeiro parênteses e coloco o i. Abro parênteses novamente, porque eu vou precisar fechar minha condição, meu teste lógico, e depois eu vou ter que fechar depois que eu colocar quais são as ações que eu quero que tome. Lembrando que para essa condição do teste lógico eu posso colocar quantos testes lógicos eu quiser. No caso aqui eu vou colocar duas condições, então o teste lógico 1 e o teste lógico 2. Vamos lá? Então vamos. Se o A3 for igual ao A2, então ele precisa atender a primeira condição, ponto e vírgula. Vamos para o segundo teste lógico. Se o B3 for igual ao B2,
Ok? Então, lembrando, ele tem que atender as duas condições. Então, eu fecho meu parênteses, porque aí eu fecho meus testes lógicos, né? Então, eu coloquei 2 testes lógicos, e agora a gente vai para as ações se atender o meu teste lógico, que foi se essas duas condições elas fossem iguais. Então, se for igual, o que eu quero que faça? Então, coloco ponto e vírgula novamente. Percebam que aqui na sintaxe, né, como argumento aqui da minha sintaxe, tá? Já me enquadrando se for verdadeiro para que eu coloque qual é a ação. Então, se for verdadeiro, eu quero que exclua. Então, eu vou colocar aqui excluir. Por quê? Porque eu não quero uma linha repetida, né? Uma linha igual a outra nessas duas variáveis aqui, nessas duas condições. Então, ponto e vírgula novamente. E se for falso? E se uma ou a outra condição ele não atender? O que ele faz? Então, eu quero que ele mantenha. Eu vou colocar aqui manter. Por quê? Porque para mim, eu só vou excluir se as duas condições atender. E o próprio teste lógico, ele diz se e, que é o quê? Se uma e se a outra condição. Então, eu venho aqui agora, fecho meu segundo parênteses, lembrando que eu abri 2 aqui, então estou fechando o primeiro aqui, estou fechando o segundo aqui. Uma outra observação é, sempre que o resultado da minha ação for um texto, sempre que o meu direcionamento for um texto, ele precisa estar entre aspas dupla. Okay? Se fosse um número, não. Eu poderia colocar 1, 2, 10, 15, 20 como número, e aí eu não teria necessidade de colocar ele entre as aspas duplas. Ok? Então, terminei minha condição, clico em Enter, e aí vamos só dar uma recapitulada aqui. Então, meu teste lógico é se e, ou seja, se duas condições elas forem atendidas, o que eu faço? E se não atender, o que eu faço? Essa é a minha condição, que se o A3 for igual ao A2 e o B3 for igual ao B2, eu quero que ele exclua porque vai estar repetido, senão eu quero que mantenha. Uma vez feito validado, eu venho aqui na quina da minha célula, formou o xizinho preto, eu dou 2 cliques rápidos aqui e ele vai descer a minha função até o último registro. Lembrando que isso só acontece se eu não tiver uma coluna vazia entre a célula onde eu estou inserindo a função e a célula que é a célula do resultado. Ou seja, se eu for dar 2 cliques aqui e a minha coluna da esquerda ela estiver vazia, ele não vai ter esse mesmo comportamento de ir até o final. Aí, obrigatoriamente, eu tenho que formar o xizinho aqui, tenho que arrastar até o final. Ok? Então, recapitulando, a gente já viu essa coluna, e agora na próxima aula a gente vai ver essa coluna aqui. Tem uma parte do que a gente já viu, que é o extrair texto e o procurar, mas o que tem diferente nessa coluna vai ser o substituir e o se é erros, diferente do se erro que a gente viu na primeira. E na próxima aula também a gente vai ver a condição substituir. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu não vou me estender muito nessa aula para que o vídeo realmente não fique longo. E a ideia realmente era fazer essa série de funções aninhadas em 3 vídeos. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você já é inscrito no canal, eu queria mais uma vez agradecer pela preferência, pelo tempo, né? Eu sempre digo, o tempo de vocês é extremamente precioso, então obrigado por estar aqui, por acompanhar o canal. Se você não é inscrito no canal, mas está aqui acompanhando esse conteúdo, me prestigia lá no canal, se inscreva no meu canal, acione, né, o sininho para que vocês sejam notificados toda vez que eu publicar um conteúdo novo. Lembrando que eu publico um conteúdo novo aqui no canal todo dia, na verdade, mas às segundas e quintas-feiras eu publico um vídeo mais extenso, com mais detalhes, e todos os dias eu também publico uma parte, um trailer, né, uma amostra de algum vídeo que eu publiquei no canal, e sempre coloco o link lá para que vocês tenham a oportunidade de ver o vídeo todo, tá bom? Então, obrigado, até o nosso próximo vídeo, um abraço.